Olá, como vai você? Espero que cada dia melhor. Estamos iniciando o programa Eliana Barbosa Show e o tema de hoje vai com certeza trazer mudanças positivas em sua vida. Quem está aqui para nos brindar com sua sabedoria e presença carinhosa é a psicóloga, professora e escritora Cristina Cairo, especialista em linguagem do corpo. É ela que nos explica em seu famoso livro Linguagem do Corpo, Aprenda a ouvi-lo para uma vida mais saudável, que o nosso corpo pode mostrar, através da sua forma e das doenças que se manifestam nele, aquilo que o nosso inconsciente tenta esconder. Será que as emoções influenciam mesmo na nossa saúde? Se for assim, como fazer para gerenciarmos nossas emoções e ter a saúde plena? Fique ligado em nosso programa, porque nossa convidada vai nos explicar sobre as doenças psicossomáticas e o que podemos fazer para evitá-las e até curá-las. Seja bem-vinda, Cristina. Uma alegria receber você aqui. Obrigada, eu agradeço o convite. É sempre bom passar alguma mensagem. Claro. Muito bom. Eu aprendi muito com você, sempre aprendo, porque troca, estou sempre né? nos seus cursos. Cristina, como que começou toda essa sua trajetória? Como você chegou a esse conhecimento tão transformador? Hoje, eu olhando para trás mesmo, eu vejo que as pessoas já nascem, né, com as suas missões colocadas nelas. E até cair a ficha, você sofre. Vai por caminhos tortuosos. E eu tinha muitas doenças. É interessante isso, porque eu tinha doenças, tumor na coluna, desvio de coluna, que os próprios médicos fizeram todos os tratamentos e simplesmente desenganaram. E a partir daí, o que a minha família fez? Que eu era garota. Começaram a me levar para outros lugares, Seixonoye, lugares assim, tratamentos holísticos, oração, para tentar curar. E eu comecei a estudar. Na hora que eu comecei a estudar, eu comecei a ver, dentro dos templos orientais, coisas além do que a gente vê no cotidiano, no convencional. E eu comecei a perceber que todas as doenças estão falando alguma coisa. Seja histórico familiar, que chamam de hereditário, que é a repetição da conduta da família. Na verdade, não é a doença que tem vida própria. A genética não tem vida própria. Tem até geneticistas que já provam isso, né? Então, você desencadeia isso. E quando eu percebi, depois de muitos anos, tentativa de suicídio, porque eu já não aguentava mais aquilo, e eu acabei encontrando pessoas maravilhosas no meu caminho, que foram me orientando hoje com yoga, meditação, florais apenas, ou remédios homeopáticos, e você acaba se acalmando e entendendo, percebendo que existe algo muito mais poderoso que cuida da gente. Quando você se conecta, se reconecta de novo com Deus, né, a energia cósmica maravilhosa, você já não tem mais tantos transtornos emocionais. Porque a emoção, ela traz picos. E esses picos, pela glândula hipotálamo do centro da cabeça, fabrica materiais químicos nocivos à saúde. Então, quando você tem paz de espírito, porque sente segurança que alguém protege você, você já muda seus valores. Você já não briga mais por certas coisas. E quando acontece alguma coisa muito pesada na sua vida, pesada mesmo, e que você se transtorna durante alguns dias, logo você começa a melhorar, não passa de uma semana, você já está recuperado emocionalmente. E a doença que poderia aparecer, ela simplesmente se desintegra no meio da corrente sanguínea e é levada embora. Então, tudo isso foi acontecendo durante muitos anos, com 30 e poucos anos que eu tentei suicídio, né? Faz muito tempo. Não parece. Aquela esperava ela falar isso. Então, a gente acaba descobrindo uma alegria. E como eu não tenho religião, porque eu respeito todas, eu leio o Evangelho, eu leio Alcorão, eu leio Bíblia, e Sutras Sagradas, e eu vi que todas levam para o mesmo lugar. Só muda o nome dos profetas e Messias. Mas são palavras fantásticas do cosmo, do Dharma. E se você praticar exatamente aquelas palavras, você está salvo, porque você está em paz. E você estando em paz, não cai mais em chantagens emocionais, ameaças, não tem mais medo de perder, não tem mais medo de ser abandonada, a carência desaparece. E a única coisa que você pensa é em se doar. E você sente, cada vez que você se doa sem querer nada em troca, você está recebendo, vindo por trás, mais bagagens espirituais, saúde, prosperidade, acalento, na hora que você mais precisa estar apoiado. Isso se chama fé.
E quando a gente encontra essa fé pela certeza absoluta interna, as doenças todas desaparecem. Aí eu quero ver a genética dizer que não tem cura. Então, as doenças todas têm cura, né, Todas, Cristina? sem exceção. E eu já estou Que acostumada de muita gente dizer que eu sou radical. Mas foi sendo radical na fé. Lógico. Se a gente não é radical na fé, como é que faz? Né? Lógico. Ou você acredita ou não acredita, Claro, não é? Não eu tem sou meio radical termo. porque eu acredito. Claro. Porque eu sei que cada emoção gera uma doença. Isso. Uma pessoa que trabalha com outra coisa, ela não tem o tempo que eu tenho. Uhum. De olhar, é que eu brinco, né? Cara, crachá todo dia. Eu vejo o seu comportamento, o seu desenho do corpo, as doenças, é geral. Todas as pessoas diabéticas, por exemplo, é um padrão mental coletivo. Elas sofreram tanto no passado que elas têm a mesma conduta. Elas são presas ao passado. Lembram e falam de coisas 10 vezes a mesma coisa do passado. Se não fala, lembra. Uhum. E elas não entendem que o processo da vida é evoluir, não involuir. Uhum. Então, o pâncreas acaba não fabricando, às vezes, a insulina, né? Isso. Porque o pâncreas representa a alegria de viver. E o diabético perdeu essa alegria, é o tal do amargo. Então, quando ele começa a fazer novos planos para o futuro, que é coisa que diabético não faz, que ele tem medo do futuro, ele sofreu demais, ele tá engessado. É presente e passado, é uma conduta. Se ele consegue tirar essas pedras das mãos, porque ele tem lucros com isso, ele controla a família. É inconsciente. Então, é claro que os ganhos secundários, né? Os ganhos secundários. Então, é claro que a pessoa se sente afetada quando a gente fala. Agora, se a pessoa chegou no limite dela, não quer mais aquilo, ela fala, tá bom, vamos tentar isso da linguagem do corpo. Quando ela fala, isso é besteira, é porque eu estou atrapalhando as brincadeirinhas dela. Isso. Entendeu? Então, eu já estou acostumada. Para mim, ofensas ou elogios não muda, porque eu estou que nem uma tartaruguinha levando vários tipos de curas para as pessoas. Quem quiser pega, tem uns que servem, tem outros que não. E eu me curei assim. Que maravilha. E realmente, olha, o livro da Cristina, Linguagem do Corpo, é meu livro de cabeceira. A Cristina já sabe disso. Ele já está até encadernado, porque já foi muito usado. Amarelo, tá amarelo. E amarelo, todo grifado. Mas é desse jeito, Cristina. Aparece uma afta numa filha. Opa, vamos ver o que está acontecendo. Exato. Ele é de pesquisa, né? É um livro de pesquisa. Então, qualquer mal-estar que a gente tem, a gente vai atrás da emoção que causou esse mal-estar. Porque não é um fanatismo. Quem não sabe do que a gente está falando, já diz assim, isso é obsessão, isso é fanatismo. Se você tem um caminho, né? Muita gente corre para o evangelho na hora do desespero. Tem muita gente que corre por uma meditação, por um remédio, por um médico, por um psicólogo. Você corre para a coisa da autoajuda, você se esclarece. Claro. Você acaba tendo respostas. Até que um dia você decora tudo aquilo e você já fala, afta é que eu falo mal de alguém. Justamente. Nossa, preciso parar de falar mal. Que bom que você explicou. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta. No segundo bloco, vamos continuar essa conversa super interessante, alto astral, com a Cristina Cairo. Fique ligado.